Estimadas engenheiras e estimados engenheiros, membros da Ordem dos Engenheiros, agora em final de mandato de 2022-2025 da Ordem dos Engenheiros, que eu, como bastonário, protagonizei, venho excepcionalmente falar a todos os membros por uma razão extremamente simples. No dia 13 de janeiro de 2025 foi publicado o Regulamento em Diário da República número 64/2025, 13 de janeiro, precisamente, que determina esse regulamento os atos e competências dos engenheiros portugueses. Era um desafio que há 3 anos entendíamos como quase impraticável, como uma espécie de ilusão, mas que volvidos 3 anos e depois de longo trabalho de todos os órgãos da Ordem dos Engenheiros, de todas as áreas, logramos conseguir. E para isso tivemos que percorrer um caminho que demorou largos anos e largos mandatos até chegarmos a este momento. Sinto-me como bastonário um felizardo por ser a pessoa que comunica este grande lucro da Ordem dos Engenheiros aos membros, mas na verdade é um trabalho de muitos. E começo de trás para a frente. Nós apostamos fortissimamente nos assuntos profissionais neste mandato. O foco era aquilo que é o âmago da Ordem dos Engenheiros. E, sob esse lema, fomos tão longe quanto nos foi possível ir e acho que era impossível ir mais longe. Conseguimos, em 2015, depois de 10 anos de trabalho dos colégios da Ordem dos Engenheiros, dos então 12 colégios, conseguimos definir os atos de engenharia. Não conseguimos pô-los em estatuto, mas na altura, como era omisso a questão regulamentar, conseguimos pô-los em regulamento anteriormente a esse estatuto, os atos de engenharia. Depois disso, fizemos um trabalho que concluímos em 2019 sobre a graduação dos atos de engenharia. O que é que isto quer dizer? Partindo do princípio que nós, desde que há o processo de Bolonha, temos um primeiro ciclo do ensino superior e um segundo ciclo do ensino superior, que ambos podem entrar para a Ordem dos Engenheiros, mas com níveis diferentes de intervenção, o primeiro ciclo com o nível 1, o segundo ciclo com o nível 2, desde que os dois somados sejam em cursos de engenharia do ensino superior, nós conseguimos distinguir aqui um nivelamento. Ora, como é que nós fazemos isso? Temos que desglossar, ou seja, desgraduar ou graduar, distinguir por ato. Nós fizemos isso até 2019, mas com a questão da pandemia não nos foi possível aprofundar essa dimensão desse trabalho técnico que foi feito aqui na Ordem dos Engenheiros então. Mas aproveitamos para, no entretanto, desenvolver em função dos atos de engenharia e em função da graduação de atos, que aliás já existia em muitas legislações reguladas da profissão, dou o exemplo do 31 de 2009, que também pode ser lido como 40 de 2015, do setor da construção, mas há muitos outros em que foi distinguido a intervenção regulada de atos de confiança pública, alguns atos de confiança pública na construção, aquilo que pode ser feito por engenheiros de nível 1, aquilo que pode ser feito por engenheiros de nível 2, aquilo que pode ser feito por engenheiros séniores. Portanto, nós com isso conseguimos extrapolar, face aos atos e a graduação de atos para todos os colégios, sem prejuízo do imposto na legislação, que são os tais atos regulados, conseguimos fazer isso para todos os outros atos, que são os atos não regulados. E aí criamos uma hierarquização de atos, aos quais chamamos competências, ainda que não reguladas, para que nós, todos os membros da Ordem dos Engenheiros, possamos pedir declarações específicas sobre cada um dos atos, independentemente de serem regulados ou não, e com múltiplas vantagens. Primeiro, estamos a trabalhar para todos os membros que não estão sujeitos à obrigatoriedade de inscrição na Ordem para o exercício profissional, por um lado, porque são atos não regulados, e por outro lado, com isso, conseguimos valorizar todos os engenheiros por igual, numa escala de valorização dos engenheiros chamada Valoré e que já está disponível a partir de dia 1 de janeiro de 2025, mais uma razão para me dirigir aos membros, e com isso criarmos um currículo vitae certificado, hermético, de
transparente, de confiança pública e, portanto, prestando mais uma vez serviço à sociedade através do bom exercício profissional dos engenheiros portugueses. Sob esse ponto de vista, criamos o tal terceiro andar, que é o que chamamos Valoré, e ainda com uma outra vantagem para além do currículo vitae certificado e da valorização do engenheiro ao longo da vida através de créditos e do tal currículo vitae. É que quem solicitar à Ordem dos Engenheiros declarações específicas, qualquer que seja o seu ato, tem imediatamente coberto um seguro de responsabilidade civil profissional que, se for por ato específico e vinco, cobre até 100 mil euros de risco. Se for membro sénior, se é membro não sénior, chega aos 75 mil euros. E se for por uma declaração inespecífica, ou seja, não especificar aquilo que pode ir para o currículo, aí é metade a cobertura. Mas é importante, para a dimensão do currículo, que seja o mais longe possível. Com a particularidade de só isto, só o valor de um membro que vai ao mercado e não está integrado na Ordem dos Engenheiros, ou se não pedir a declaração e pedir um seguro de responsabilidade civil profissional no mercado que cubra 100 mil euros, só isso ser mais caro, bastante mais caro, que a cota anual que cada um de nós todos pagamos. Isto obrigou, desde o início do mandato, a uma redefinição fortíssima daquilo que era a estrutura interna da Ordem dos Engenheiros para darmos resposta a esta centralidade da profissão. Criamos o Gabinete Técnico da Profissão, criamos estruturas fortíssimas nestas matérias para dar resposta aos membros e ajustamos as necessidades da Ordem. Também na forma de comunicar, através da Ordem dos Engenheiros TV, foi criada de um novo portal e estamos em fase de conclusão da app em smartphone para todos os membros e isto tudo faz parte de um puzzle que faz com que naturalmente a estrutura de custos da Ordem aumente, mas nós estamos a trabalhar para os membros, obviamente, e queremos deixar esse trabalho para os membros e obriga claramente também a redefinição daquilo que é o interesse da Ordem dos Engenheiros na sua estrutura de que visa ou não lucro, mas que, como instituição de utilidade pública, conforme muitos dos cartazes aqui atrás de mim evidenciam, nós trabalhamos para o bem comum. Voltando depois aqui à questão do regulamento de atos. Nós levamos, entre aspas, com a obrigação da revisão de um estatuto neste mandato, ou seja, além de tudo aquilo que nos propusemos a fazer e que conseguimos, posso dar o exemplo, como já dei da Ordem dos Engenheiros TV, da certificação da qualidade de segurança e ambiente, da certificação em igualdade de género, dos anos da Ordem dos Engenheiros sobre temáticas abrangentes, da nossa participação pública em debates de alta envergadura para o país, como foi a questão do novo aeroporto na zona de Lisboa, da alta velocidade, da energia e clima, da transição digital, da desmaterialização, etc., nós conseguimos ainda acompanhar as negociações de forma rigorosa, elevada e responsável do Estatuto da Ordem dos Engenheiros, do novo Estatuto da Ordem dos Engenheiros, do qual, apesar das obrigações legais que nos foram impostas, nós só nos podermos orgulhar. Uma das coisas que fizemos foi abolir o estágio no acesso à profissão, flexibilizamos o acesso à profissão. O membro efetivo é sempre o membro efetivo desde o primeiro minuto. A única diferença que tem é que no primeiro ano é membro efetivo do primeiro ano, e aí tem algumas limitações de competências. O que também sempre defendemos, hoje temos isso integralmente conseguido, com o facto de membros efetivos do primeiro ano terem um reconhecimento de exercício profissional limitado. Até agora o estagiário não tinha sequer, nem sequer era membro efetivo, agora tem, e a partir daqui vai evoluindo ao longo da profissão e ao longo da carreira, numa interligação com as escolas, por um lado, de engenharia e, por outro lado, com a sociedade e com o mercado, seja público ou privado. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas disso não quero falar nesta fase do campeonato ou nestas datas, porque há outras alturas e posso ser mal interpretado. Quero apenas falar deste mandato que fechamos agora, porque no meio deste puzzle todo profissional, aquilo que era importante consolidar, depois de termos conseguido um estatuto novo, depois temos conseguido criar 5 novos colégios, que era outro grande desafio, depois de termos conseguido organizar o puzzle da profissão, distinguir aquele que é membro do primeiro ano, nível 1, nível 2, sénior, conselheiro, especialistas à parte, conseguimos definitivamente e
em Diário da República, promulgar, com a homologação do nosso Ministério de Tutela, promulgar o Regulamento de Atos e Competências. Perante isto tudo, a Ordem dos Engenheiros e todos os membros que a compõem, nós, os 65 mil membros, estamos todos de parabéns. Muito obrigado.